A história começa contando que 1000 anos atrás, as feras do abismo negro apareceram no mundo. Mas ao mesmo tempo, o surgimento dos monumentos deu uma esperança de sobrevivência para a humanidade. Desde então, os humanos passaram a receber poderes de classe dos monumentos, lutando até a morte contra as feras. Depois de muitas evoluções, conseguiram expulsar as feras de volta para o abismo negro e proteger seu território. Assim, a partir daí, o Axia passou a definir as capitas regionais ao redor dos 9 monumentos, e todo ano, o torneio de classe escolhe, entre os estudantes do ensino médio, aqueles com poder para enfrentar o abismo. Mas eles ainda não acabaram com todas as feras, elas ainda agem nas sombras. Se quiserem derrotar elas de vez, ainda vão precisar da força dos mais jovens. E assim no ano 53 do dia da classe, na final do monumento de Lin Tianshen, tem várias pessoas esperando em frente ao monumento de classe. O homem que conduzia a cerimônia avisa que o torneio de classe vai começar. Logo, o monumento vai atribuir uma classe para cada um com base no talento individual dos alunos. Seja uma classe de combate ou suporte, o importante é contribuírem para o país, o Agua. Que o futuro da nação está nas mãos deles, os mais jovens. Um figurante fala que depois de 18 anos de estudo intenso, finalmente chegou a hora de despertar. O outro quer virar um guerreiro, aí ele vai poder entrar numa guilda e ganhar um salário fácil. O careca tira sarro dele, perguntando se ele acha que é fácil virar guerreiro, que a taxa de sucesso para as classes de combate em a escola deles é só de 50%. Outro chega falando que eles estão prestes a despertar, e o Lin Tianyao ainda está dormindo. Falam que ele é o famoso cabeça de vento da escola, se ele conseguir uma classe de suporte já vai ser um milagre. O gordo aponta que acha que ele devia pegar a pior classe de todas, domador. Depois de tudo isso o Lin Tianyao finalmente acorda. Nos é dito que ele é o último lugar da turma 2 da primeira escola Lin Tianshen, Lin Tianyao. Ele pensa que depois dele ir para esse mundo, chegou o dia do despertar, e se questiona qual será a classe que ele vai conseguir. Então chega alguém perguntado qual é a classe que ele quer pegar. O Lin Tianyao fala que o objetivo é conseguir um talento de rank S. Ou então alguma classe secreta. Sorrindo o careca pergunta para seu amigo se eles escutaram. Diz que o lanterninha da turma sonhando com um talento rank S, e classe secreta. Outro diz para ele não viajar, que ele vai pegar uma classe comum das bem michurucas. O ouro fala que a nota dele de potencial da última vez foi só C. Lin Tianyao pensa que se for pelo que o sistema avaliou, a vida dele tá mesmo no modo fracasso. Mas quem foi que disse que galinha de Angola não pode virar fênix? Se ele já foi para em outro mundo do nada, por que não poderia rolar mais um milagre? Seja o Deus quiser, e veza para vir uma classe boa. Assim a pessoa no palco chama pela turma 2 da escola de Lin Tianshen, e pede para eles subirem no palco para despertar. Chama pelo Wang Dong, para ele subir no palco e realizar o despertar. Lin Tianyao assiste ele indo todo arrogante para lá. Wang Dong olha para trás pensado que é para o Lin Tianyao prestar atenção, para olhar enquanto ele brilha e o Lin Tianyao apodrece embaixo. Já no palco o Wang Dong coloca a mão no pilar, e a examinadora avisa que o processo de despertar dura 5 segundos. Caso ele sinta algum desconforto, é normal, é só aguentar um pouquinho. Enquanto o Wang Dong segura o pila, uma energia começa a ser liberada e circular. A luz fica mais forte fazendo até ele fechar um dos olhos, assim ele completa o despertar. Ele consegue despertar a classe de guerreiro, mas logo fica desanimado. O sistema avisa que o talento dele é só de rank C. Entregando o cartão para ele a examinadora fala que não tá ruim. Entre os civis, talento C é considerado acima da média, e espera que ele vire um grande guerreiro. Manda ele se dirigir ao centro da guilda de Lin Tianshen o quanto antes, e lá eles vão ensinar tudo sobre a profissão. E o Wang Dong só agradece. As meninas chamam ele de estiloso, e pedem para ele lavar elas junto quando ele entra em uma dungeon. Que ele nasceu virado para a lua, virar guerreiro é quase garantia de vida boa. Ele passa por elas, e bate de propósito com o ombro no Lin Tianyao. Olhando para o Lin Tianyao chama ele de peso morto, o Lin Tianyao pensa que esse cara foi só pegar no pé dele, e agora que ele virou guerreiro ferrou para ele. Eles cercam o Lin Tianyao, falam que ele esbarrou no Wang Dong e é para ele pedir desculpas, já não gostavam dele antes porque ele vive com a cara emburrada, se achando. O Wang Dong diz que tá de bom humor e não vai deixar um lixo estragar o dia, e convida os amigos para beber por conta dele.
Em seu pensamento, Lin Qianyao pergunta se é sério que um cara desses que vive se achando conseguiu a classe de guerreiro. Eles vão embora, perguntando se alguém sabe a classe que o fracassado do Lin Qianyao vai pegar. O outro diz que isso tanto faz, é só eles ficarem do lado certo, o lado do Wang Dong. Despertar. Então a examinadora chama o Lin Qianyao e manda ele subir no palco para o. Do fundo o Lin Qianyao levanta a mão se apresentando. Ele para na frente do pilar pensando que qualquer classe está valendo e se for guerreiro então é perfeito. Ou até mago ou suporte já tá ótimo. Se preparando para tocar o pilar, ele pede por favor com uma certa incerteza no olhar. Assim ele coloca a mão no pilar que começa a reagir, e energia começa a ser liberada. Do nada a energia começa a ficar mais intensa e violenta. Vendo a luz forte, ele se pergunta se finalmente chegou a hora dele de brilhar. A examinadora começa a perguntar o que vai acontecer. Então a comoção se acalma, e o Lin Qianyao se afasta do pilar. A examinadora parabeniza ele, e avisa para ele se preparar a classe dele. Invocador. O Lin Qianyao fica chocado e nem um pouco feliz com esse resultado. Os outros presentes começam a rir dele, falam que todo mundo evita essa classe e ela só serve para ocupar espaço, é uma classe de combate mas os bichos invocados são caríssimos de manter, e ainda por cima mal servem para lutar, um verdadeiro peso morto. Dizem que ele se ferrou bonito agora, que invocar é até pior que profissão de vida. A tela do sistema aparece avisando que o despertar do hospedeiro foi detectado. Vínculo estabelecido. Senhor do Abismo, você receberá uma habilidade de talento rank SSS aleatória. A cada 10 níveis, uma habilidade SSS é desbloqueada aleatoriamente. O Lin Qianyao questiona se realmente ganhou um talento SSS direto assim. E se é um SSS a cada 10 níveis, então no nível 100 ele vai ter 10 talentos SSS. Enquanto ele está distraído, a examinadora coloca um cartão em sua mão. Ele segura o cartão ainda escutando o sistema falar que o sorteio de habilidade SSS está em andamento. Então o sistema parabeniza ele por conseguir o talento SSS, Sacrifício Demoníaco. Que ao ele sacrificar permanentemente parte do limite máximo de vida do usuário para evoluir e demonizar um invocado, concedendo a ele poder infernal. Os invocados demonizados ainda ganham XP normalmente e podem subir de nível em combate. O Lin Qianyao vê que isso tira permanentemente a vida máxima dele, fala que é um preço alto, mas como invocador, ele nem precisa ir para a linha de frente, desde que os invocados sejam fortes, tá tudo certo. Se for assim, é só ele focar todo o equipamento para aumentar a vida máxima. O sistema dá a dica que a cada 100 pontos de vida máxima, o invocado sobe um nível. Ele tem 1000 de vida agora. Se deixar pelo menos 100 para ele, isso quer dizer que dá para mandar um invocado direto pro nível 9 de cara. Fala que é melhor não se empolgar demais, é uma habilidade para se usar com cautela. A examinadora fala para ele não desanimar, mesmo que a classe não seja a melhor, a vida tem muitos caminhos. Ele agradece a professora pela preocupação, e diz que ela pode apostar que ele ainda vai conquistar o espaço dele. Ela fala que é bom ele pensar assim. Mas no fundo, uma garota sorrindo diz que é melhor ele pensar em um plano B, já que tirou a classe de invocador. Caminhado entre os outros, ele pensa que invocador é tipo nível de vida hard. Mas ele, Lin Qianyao, vai virar o maior invocador de todos os tempos, o mais forte desse mundo. Então algumas horas depois, já na casa do Lin Qianyao. Ele entra em casa, e a irmã dele pergunta como foi o desperta, e qual a classe que ele pegou. Ele responde que foi invocador. Ela pergunta se é aquela que todo mundo chama de lixo. O Lin Qianyao pega a toalha no ombro dela e diz que é isso mesmo. Enquanto o Lin Qianyao enxuga seu cabelo, ela diz para ele relaxar, para não ficar triste. No ano que vem é a vez dela de despertar, e aí ela vai virar uma maga e proteger ele. Ele fica corado por ela tá só de toalha, se vira e fala que vai ser um invocador tão brabo que nem vai precisar da ajuda dela, e manda ela se cobrir. Um pouco irritada ela fala para não a irritar. Saindo ele diz para deixar ele sozinho e ir brincar. Ela reclama que ele tá tratando ela como criança de novo. Ele recebe um aviso de uma reunião no celular, fala que é melhor ir ver do que se trata isso do que se atrasar. Já na reunião, o professor avisa que dessa vez, a turma teve ótimos resultados nas mudanças de classe. Tem 5 pessoas que mudaram para a classe de guerreiro, 8 para a classe do tipo mago, 11 para a classe do tipo suporte. E um invocador. O Wang Dong aponta para o Lin Qianyao, chamando ele de inútil que acabou em uma classe inútil.
o cara ao lado diz que a vida dele já acabou. O Lin Qianyao ouve os comentários mas não se deixa abalar. O professor diz que o caso do Lin Qianyao é um pouco especial, e ele tem um guia para iniciantes de invocadores, e isso deve ajudar. Recebendo o guia, o Lin Qianyao agradece. O professor diz para ele se tiver algum problema, é para ir falar com ele, e manda ele voltar para o seu lugar. Vendo o livro, o Lin Qianyao pensa que ele é muito grosso, parece que ser invocador é realmente o fundo do poço. Continuando, o professor fala que o motivo dele ter chamado eles de volta é porque a escola quer coletar dados detalhados sobre quem conseguiu mudar de classe. E todas as turmas de mudança de classe vão estar presentes, então não é para fazerem ele passar vergonha. Os alunos chegam no pátio, em frente a uma máquina. Outro dos professores fala que agora eles vão começar o teste de aptidão de classe. Um aluno pega seu cajado, e com confiança fala que vai ser o primeiro. Então ele usa uma habilidade e acerta a máquina. O professor diz que não foi nada mal, ele conseguiu uma pontuação de 73, que significa que tem um talento decente, e chama o próximo. Chega a vez do Wang Dong, que como uma espada desfere um ataque na máquina, e consegue uma pontuação de 89. O professor fala que essa é uma pontuação alta, que ele é provavelmente o melhor do ano, e é para ele continuar assim. Assim chamar pelo Lin Qianyao, que passa do lado do Wang Dong com confiança. Chegando próximo da máquina, ele diz que viu o feitiço básico de invocação no livro que o professor deu, e que vai contar com a sorte e torcer para que tudo corra bem. Assim ele abre o livro, e começa a falar o feitiço de invocação em uma língua estranha. Ventos começam a se formar, e a circular em volta do Lin Qianyao, que continua recitando o feitiço. O professor e os alunos começam a sentir o forte vento e a ficarem um pouco assustados, então uma grande parede de fumaça aparece, e eles perguntam se o Lin Qianyao realmente conseguiu invocar alguma coisa. E um fofo slime sai do meio da fumaça saltando. O Lin Qianyao olha desacreditado que isso é a fera que ele invocou. As pessoas no local começam a rir falando que depois de todo aquele drama foi só isso que ele invocou. Questionam se isso consegue ganhar uma luta, e que é mais fácil torcer para ele não ser despedaçado por monstros. O slime pula e se prende na perna do Lin Qianyao, que pergunta se isso realmente é o monstro que ele invocou. Ele então vê a janela de status que diz o seguinte: monstro invocado slime iniciante. Nível 1. HP. Poder de ataque 9. Habilidade slime corrosivo, cúspide slime. Equipamento de monstro invocado nenhum. O Lin Qianyao diz que isso é uma invocação de quadro branco, e tem só 9 de ataque, que isso é tipo coçar ele. O professor manda parar com o barulho, para ver a pontuação do teste. A tela marca 9 pontos, ele coloca a mão no queixo desacreditado que é só isso a força da invocação. O pessoal cair em gargalhada, e o professor fala para o Lin Qianyao que 9 pontos ainda é uma pontuação, para ele não desanimar. Então o Lin Qianyao pede para ir mais uma vez, e o professor concorda. Abrindo o sistema, ele diz que tá na hora de testar a habilidade especial, Sacrifício Demoníaco. Ele começa com 200 pontos só para ter um gostinho. Vendo o Lin Qianyao parado, os alunos perguntam o que ele tá fazendo, que mesmo que tentasse 100 vezes, não ia adiantar nada. O Lin Qianyao ativa a habilidade e o HP dele cai de 1000 para 800, e raios começam a ser liberados do corpo do slime. O corpo dele começa a mudar e evoluir para um tom vermelho. Ao verem isso, os alunos ficam incrédulos com o que está acontecendo. A evolução do slime avança mais, e ele cresce mais um pouco. O Lin Qianyao pergunta se esse é o slime demonizado. Depois de concluir a evolução, o nível do slime subiu para 3, HP para 1200, poder de ataque para 120. Agora, com a confiança restaurada, o Lin Qianyao ordena que o slime ataque. Ele se prepara, e em alta velocidade pula para atacar a máquina de teste. Usando toda a sua força, ele dá uma cabeçada na máquina, a tela começa a contar a força da invocação. Enquanto energia circula por toda ela. O resultado sai, poder de 120, o que deixa o Lin Qianyao e os outros sem entender nada. O professor fica espantado, e os outros alunos falam que isso é impossível, que a oportunista é forte assim, dizem que o Dom só pontuou na casa dos 90. E esse cara lá do fundo da turma passou dos 100. Se mordendo de raiva, o Dom diz que isso não pode ser, como um inútil conseguiu uma pontuação maior que a dele. Na sua vez, até mesmo o deus da guerra de Waxia, Fang Chun, só pontuou 101. Como o Lin Qianyao poderia chegar a 120?
Que o Lin Qianyao fez o teste 2 vezes, se ele adulterou a máquina na segunda vez. Assim todos começam a falar que o Lin Qianyao deve ter trapaceado, ele claramente tirou 9 pontos no começo, e de repente, salta para 120. Isso é impossível, tem alguma coisa estranha. O Lin Qianyao por sua vez pensa que mexeu nela mais, apenas usando a habilidade de talento no slime. O professor diz que até que eles têm razão. Ele começa a caminhar até a máquina, e o Lin Qianyao diz que ele não trapaceou. O professor chega perto da máquina, e começa a avaliar ele e sua tela que está com umas linhas. Ele se vira dizendo que foi a máquina que estava com defeito, o Lin Qianyao realmente não trapaceou. Aliviado, o Dong diz que é claro que a máquina quebrou, não tinha como aquele perdedor do Lin Qianyao ganhar dele. Ele pergunta para o professor qual será a pontuação do Lin Qianyao então, já que a máquina quebrou. O capanga dele diz que são 9 pontos, a máquina não estava quebrada na primeira vez, e todos eles viram que era 9 pontos. O professor avisa que devido ao mau funcionamento de máquina, o resultado de Lin Qianyao foi anulado. Ele repetirá o teste na próxima vez. O Lin Qianyao em pensamentos pergunta se está mesmo ganhado uma segunda chance. Os alunos reclamam perguntado por que anular se eles claramente viram que eram 9 pontos, que o professor tem que ser justo e imparcial. O professor manda eles parar, é ele quem decide, e como a máquina está quebrada, o teste de hoje termina. E aqueles que não fizeram o teste, incluindo o Lin Qianyao, farão novamente assim que a máquina estiver consertada. Um dos capangas do Dong ia começar a falar, mas ele é parado pelo Dong que o olha com um olhar assassino. De frente com o Lin Qianyao, o Dong diz que mesmo que ele refaça, lixo continua sendo lixo, uma galinha caipira sonhando em se tornar uma fênix. Que estão indo para o abismo negro nível 1, e para não perder tempo com esse perdedor. O Lin Qianyao lembra que o abismo negro nível 1 é uma dungeon para iniciantes, é perfeito para ele testar o slime demonizado. Então o Dong e seus capangas vão em direção ao abismo. Já consertando a máquina, os funcionários perguntam se ela foi danificada por um aluno. Com uma força tão grande, será que a escola poderia ter ouro gênio em mãos? Enquanto o Lin Qianyao saia, ele chamou a atenção de um velho que passava. O senhor se aproxima dele falando que pelo físico dele, ele é um ótimo candidato para ser um invocador. O Lin Qianyao pergunta se está falando com ele, e se pergunta o porquê dele achar essa frase familiar. O senhor diz que tem um cajado de invocador de primeira linha e pode vender para o Lin Qianyao por apenas 300 de ouro. O Lin Qianyao pergunta se esse pedaço de graveto realmente custa 300 de ouro, que o senhor está querendo roubar ele. O senhor diz que só está oferecendo por 300 porque acha que estão destinados a se encontrarem. Se fosse qualquer outra pessoa ele não venderia nem por 1000. Quando o Lin Qianyao pega o galho, ele começa a emitir uma aura doura, e o Lin Qianyao pensa que o poder está vazando da varinha. Em um mundo tão vasto sem uma guilda dos invocadores, bons equipamentos são raros, ele provavelmente deveria comprar, ele diz que vai comprar então. O velho lembra que são 300 de ouro. Vendo a carteira, o Lin Qianyao diz que só tem 92 de ouro. Ele pergunta se o velho pode dar um desconto, e oferece os 92 de ouro. O velho pega o ouro e se vira dizendo que já que eles estão destinados a se encontrarem, ele vai às 92 moedas de ouro como entrada. Acariciando a barba, ele diz que essas 92 moedas de ouro só garantem que ele não venda o cajado para outra pessoa. Se o Lin Qianyao quiser o cajado, é para ir até a parte mais profunda do labirinto do abismo negro de nível 1, e trazer de lá um certo tesouro, e o cajado será do Lin Qianyao depois. Com raiva, o Lin Qianyao pergunta se é tarde demais para ele desistir agora, e que ele acabou de aceitar uma missão de um NPC. O velho entrega um papel ao Lin Qianyao dizendo que ele vai entender quando chegar ao labirinto. Ele pega a mão do Lin Qianyao falando que agora é para ele colocar a impressão digital nesse promissória. O Lin Qianyao grita que isso parece um acordo forçado. Depois de muito esforço, o velho consegue a impressão digital do Lin Qianyao. Ele diz para Lin Qianyao ir e não esquecer do acordo deles. O Lin Qianyao sai, e chega alguém perguntando o que o ancião Fang está fazendo. Esse era o professor que avisa que a máquina de teste quebrou, então os testes foram suspensos, e talvez o velho deva retornar por enquanto. O velho só pergunta se ele conhece o Lin Qianyao. O professor responde que sim, até porque o Lin Qianyao está na turma dele, chama ele de pobre criança por ter se tornado um invocador, que parece que o caminho dele será difícil daqui para frente. O velho concorda que de fato o caminho agora é difícil.
Já na entrada do Abismo Negro de nível 1, o Abismo do Vale Frio. O Lin Qianyao chega falando que então essa é a entrada, quando ver uma torre com um portal no centro. O nível 1 do Abismo Negro também é conhecido como Abismo Frio, e requer 3 a 5 participantes para entrar, restrição de nível 1 a 10. E entrar fora dessa faixa resultará em ser expurgado pelo supervisor. O tamanho mínimo do grupo é 3 e parece que ele não vai poder entrar sozinho. Então ele clica para ver a classificação de limpeza do Abismo Vale do Frio. Diz que se você ficar em primeiro lugar no final do ranking mensal, receberá recompensas generosas. A recompensa de primeiro lugar é equipamento peitoral de incitante utilizável por todas as classes. O efeito concede 30% de armadura, 20% de resistência mágica e aumenta o HP máximo em 120 pontos. O Lin Qianyao fala que é uma couraça dourada para iniciantes, definitivamente um equipamento base para o início do jogo. E que parece que vai valer a pena completar o primeiro lugar. Alguém aparece falando se esse não é o último da turma que tirou 9 pontos, e pergunta o que ele tá fazendo lá. Para não dizer para ele que o Lin Qianyao está pensando em entrar no Abismo Negro nível 1. O Lin Qianyao pergunta por que eles estão de novo o incomodando. O Dom pergunta o que um invocador está fazendo no abismo, que é melhor o Lin Qianyao voltar para casa e cultivar. Em resposta à provocação, o Lin Qianyao manda ele cuidar da própria vida. Um dos capangas diz que o Lin Qianyao vai precisar de pelo menos 3 pessoas para entrar, e ainda está se fazendo de duro. Sem perder tem o Dom levanta a mão avisando que são um guerreiro de rank C, e 2 magos de, pergunta se tem alguém que quer formar um grupo. Um dos caras que estavam por lá pergunta para o amigo se ele ouviu, tem um guerreiro de rank C, ali, o outro diz que eles estão salvos agora. E assim uma galera se junta ao redor do Dunk pedindo para ele escolher eles. O Dom então escolhe 2 deles, e começa a andar em direção da entrada do abismo. Eles falam para os novatos para ficarem com eles já que estão mirando na classificação dessa vez. O novato pergunta se é a classificação de quem termina mais rápido. Assim eles entram de vez no abismo. Do lado de dentro eles já batem de frente com um esqueleto humano. Por terem visto isso os novatos se assustam. Mais um dos capangas diz para eles ficarem por perto se não quiserem que isso aconteça com eles. O Dom toma a frente do grupo, e manda ele avançarem. O Lin Qianyao vê cada vez mais pessoas entrarem no abismo, ele pensa que Dom e os 3 não são boas pessoas, e que eles 2 não vão voltar vivos. Fala que se pode ressuscitar depois de morto, mas o preço não é barato. É por isso que uma limpeza sem mortes é a melhor opção. Depois disso ele faz sua tela de sistema ficar visível para os outros, para que possam ver suas informações. Um dos presentes fala que o Lin Qianyao tem um talento rank SSS e é para eles formarem uma equipe com ele. Mas o outro pergunta se ele é cego, se não viu que o Lin Qianyao é um invocador, de que adianta um talento SSS, se ele é um invocador. O Lin Qianyao fica esperando, mas ninguém o convida para entrar em um grupo. Uma certa pessoa chama a atenção do Lin Qianyao no meio da multidão. A Li Shue. De nível 1. Classe de bardo, e com o talento rank. O Lin Qianyao fala que isso é uma pena, que para essa classe, você precisa de talento de pelo menos rank D, para melhoria eficaz à equipe. Julgando pela expressão dela, ela provavelmente está esperando há dias. Ele se aproxima dela e a convida para formar uma equipe com ele. Ela cora, e ver que ele é invocador de rank S. Sorrindo ele fala que quer competir pelo ranking, mas ninguém quer fazer grupo com ele, novamente pergunta se ela formaria uma equipe com ele. E estende a mão. Antes de pegar na mão do Lin Qianyao, a Li Shue diz que um invocador mirando na tabela de classificação é impossível, mas, ainda assim, ele é um cara bonito, e seria uma pena deixar passar. Então ela responde que está dentro. Dando um aperto de mãos, o Lin Qianyao se apresenta falando seu nome e que é um invocador, e a Li Shue fala seu nome e que é uma bardo. Lin Qianyao fala que quando eles estiverem lá dentro, ele vai cuidar da eliminação dos monstros, e é para Li Shue só fazer o melhor para se manter segura. Ele pergunta se ele está preocupado com ela, e fala que vai cuidar de si mesma e não vai causar problemas. Ele diz que tá tudo bem, agora só precisam de mais uma pessoa. Ao fundo alguém diz que é para a deusa Kig esperar por ele. Eles pedem que ela se junte a eles falando que são cavaleiros de escudo e que podem proteger ela. Essa é a Su Kig. Nível 1. Classe druida. Talento rank A.
Ela pensa que eles são um bando de inúteis e irritantes. O Lin Qianyao pergunta se ela é a beldade do campus, a Kig. Ela para, e pensa se esse não é o Lin Qianyao, o infame último colocado da escola, e ele realmente se tornou um invocador. Um invocador classe mais baixa, e o que aconteceria se ela se juntasse a ele? Por ele tal encarando o Lin Qianyao fica sem graça e suando frio, enquanto pergunta o que está acontecendo. Su King então diz que ordena que o Lin Qianyao deixe ela fazer parte do grupo dele. Os outros caras que a convidaram ficam com raiva, e o Lin Qianyao pergunta por que com ele. Ela responde sim no dele. Os figurantes perguntam, por que uma deusa vai se juntar com um fracassado de um invocador? O Lin Qianyao pensa que não pediu por isso, e porque ele está sendo culpado. Su King pergunta se eles não estão vendo que ela já entrou para um time, e manda eles sumirem de lá. Ela passa na frente, e chama eles para entrarem no abismo. Mas o Lin Qianyao fala para ela espera, e pergunta por que ela quer se juntar à equipe deles. Su King responde que está mirando na classificação, e precisa de 2 malas. Se ela conseguir levar eles 2 ao primeiro lugar, ninguém vai menosprezar ela. O Lin Qianyao diz que ela está chamando eles de lixo. Su King segue, e manda eles a acompanharem. O Lin Qianyao pensa que parece que eles ganharão uma princesinha, e a Li Shue pergunta se só vai ser eles 3. Lin Qianyao diz que não tem mais ninguém adequado para entrar no grupo, e se a situação ficar perigosa ela pode recuar e sair do grupo. Já dentro do abismo, eles começam a sentir um frio intenso. Lin Qianyao fala que está congelando, o equipamento que ele comprou antes não está funcionando. Li Shue diz que pode lançar uma aura de resistência a fria de baixo nível. Assim ela toca a harpa, e uma aura dourada começa a se formar. A Su King diz que ela não é uma completa inútil. Lin Qianyao toma a frente, falando que já que estão mirando na tabela de classificação, não podem ficar parados, e têm que agir rápido. Então em meio às árvores 2 olhos vermelhos aparecem. Era um lobo errante corrompido. Su King diz que esse é o monstro de baixo nível do abismo. Que é a hora perfeita para ela praticar um pouco, então ela começa a usar sua habilidade e se transformar. Ela entra na forma bestial gato espiritual. Assim se agacha para começar a luta. Lin Qianyao pensa que então é assim que é uma druida. Su King se impulsiona para frente, e em um piscar de olho, ela já está em cima do monstro, o atacando com suas garras. Ela desfere vários ataques no monstro e dá muito dano nele. Lin Qianyao vê que parece que os ataques de garra causam sangramento, e dano continuo. Su King recebe couro lupino, 20 de ouro por conjunto presa lupinas, 10 de ouro por conjunto, por ter derrotado o monstro. Ela entrega para Li Shue, por ser um agradecimento por ela ter a ajudado com a aura de resistência a frio, e ela não gosta de dever ninguém. Li Shue diz que ela não precisa ser tão educada. Assim a Su King chama para eles continuarem em frente. E agora eles são parados por 3 monstros ao mesmo tempo. A Su King, mais uma vez toma a frente no combate e avança. Ela picota todos os monstros, e seus pedaços começam a cair. Segurando o braço, ela diz que lida com 3 ao mesmo tempo é um pouco demais. A Li Shue pergunta se ela se machucou. E diz que pode recitar magia de cura de nível baixo, e irá curar ela agora mesmo. Su King fala que essa magia de nível baixo mal restaura a vida, é melhor guardar a mana. Ela abriu uma frasco de poção, e toma, assim seu ferimento se cura em um pisca de olhos. Lin Qianyao tenta animar Li Shue para ela não ficar muito pensativa por isso. Eles caminham mais um pouco, quando de repente a Su King pisa em uma armadilha com um círculo mágico. Vendo isso ela fala que não é nada bom, e um grande martelo vem em sua direção em uma velocidade incrível. Ela consegue desviar por pouco, e o martelo pega no chão com toda a força, fazendo a neve levantar. Aparece uma monstro. O zumbir vagante corrompido de elite. Vendo que é um monstro de nível elite, Su King diz que isso vai ser um problema. Li Shue pergunta por que esse monstro elite apareceu lá. O Lin Qianyao diz que é provavelmente por causa da Su King, já que ela matou muitos lobos corrompidos e talvez isso irritou essa coisa. Enquanto eles conversavam, a Su King recebeu um ataque em cheio, e foi tacada direto em uma pedra. O que a deixou inconsciente, e com alguns feridos. Li Shue pergunta o que farão, que precisam ajudá-la. O monstro se prepara para dar mais um ataque, e finaliza a Su King. Mas o Lin Qianyao
chama pelo seu slime demoníaco. Assim, o invocando com sucesso, Lin Qianyao manda o slime usar a habilidade Dança do Demônio. E ele sai disparado em direção do monstro. Ele consegue chegar antes do monstro dar o golpe final na Sukig. O ataque explode no chão, mas ele percebe que tem coisa errada. Lin Qianyao diz para ele olhar bem de perto, e pergunta se ele acertou alguém. O slime tinha salvado a Sukig e a entregou para Li Shue a curar. Lin Qianyao manda Li Shue tirar a Sukig de lá e curar ela, que ele cuida do cadáver de Elite. Vendo a ousadia do Lin Qianyao, o monstro avança para cima dele. Lin Qianyao ordena que o slime use cuspe pegajoso, e o slime pula de trás do Lin Qianyao e chega em cima do monstro. Então ele começa a usar a habilidade. Gotas de um líquido começam a cair sobre o monstro. Elas o acertam e começam a dissolver sua pele. Ele tenta acertar um ataque no slime, mas o Lin Qianyao diz para o slime usar a habilidade Dança do Demônio. A defesa do monstro é alta e eles estão causando apenas 50% de dano. O monstro começa a gritar quando sente o seu corpo sendo dissolvido pelo ácido do slime. Lin Qianyao fala que o cuspe pode realmente derrete o corpo de um monstro de elite. Mas uma vez o monstro avança para cima do slime demoníaco. Lin Qianyao fala que, se for o caso, ele ordena que o slime use a Dança do Demônio, e o slime corrosivo e mira no tornozelo do monstro. Ouvido o comando, o slime avança em velocidade. E acerta um ataque certeiro no tornozelo. Assim o monstro perde o equilíbrio, e desaba no chão na frente do Lin Qianyao. Enquanto isso, a Li Shue continua curando a Sukig. Sukig começa a abrir os olhos com dificuldade, começa a achar o Lin Qianyao muito forte vendo como ele está protegendo elas. Lin Qianyao pensa que a parte inferior do corpo do monstro é mais fraca que a superior. E mais uma vez ele ordena que o slime ataque a parte inferior do corpo do monstro. Ele começa a soltar mais uma chuva de ácido, que começa a cobrir o corpo do monstro de vermelho e o derreter. Em pouco tempo os ossos de já ficam à vista. O sistema avisa que ele matou o zumbi vagante corrompido de Elite e ganhou 120 pontos de XP. E assim ele subiu do nível 1 para o 2, ele questiona se essa experiência toda é por matar um inimigo de Elite. Li Shue diz que ele realmente derrotou um monstro de Elite, e pergunta se os invocadores são realmente tão poderosos assim. Sukig fala que não é que os invocadores sejam fortes, é o Lin Qianyao que é forte. Para ele derrotar um monstro de Elite sozinho, a sua inteligência e julgamento são realmente aterrorizantes. O Lin Qianyao vai até elas, e pergunta se a Sukig está bem, e ela fica um pouco corada. Ela fala que é só um pequeno ferimento, e não precisa se preocupar. Li Shue diz que o encanto de cura dela está muito lento, e é para eles pararem para descansar. Mas a Sukig diz que não podem fazer isso, eles estão competindo pelo primeiro lugar na tabela, e não podem descansar agora. Ela se levanta, dizem que pode lutar, e é para continuar avançando. Tenta dar um passo mais, sua perna treme mais que vara verde, e acaba caindo nos braços do Lin Qianyao, que pergunta como ela vai competir pela classificação se estiver morta. Ela então concorda com o Lin Qianyao, e diz que é para eles descansarem. Lin Qianyao diz que o mapa mostra que tem uma caverna perto de onde eles estão, é para eles descansarem lá durante a noite. Rapaz, aí é loucura, o prota ainda não fez nada e essa mina já tá com a cara desse jeito, isso é loucura. Já na caverna, durante a noite, Lin Qianyao fala para as maninas descansarem primeiro, e ele vai ficar vigiando lá fora. Se preparando para dormir, Li Shue fala que tá muito cansada, por ter usado magia demais. Depois de falar isso, ela cai dormindo feito uma pedra. Lin Qianyao fala que a Sukig também precisa descansar, ele vai dar uma olhada lá fora. Ela pede para ele espera, e agradece por ter salvado ela lá fora, mais cedo. Lin Qianyao a olha com uma cara estranha, e ela pergunta o que foi, mas diz que não é do tipo que esquece um favor. Ela se deita dizendo que vai dormir agora, e para ele fingir que ela não disse nada. Saindo, Lin Qianyao diz que essa nobre senhora louca realmente tem uma língua afiada, mas no fundo é honesta. Sukig fica olhando o Lin Qianyao sai da caverna. Lin Qianyao fala que subiu para o nível 3 depois da última luta, e tem que verificar os seus status primeiro. Ele sorri, dizendo que seus status tiveram um grande aumento. Nível 3. HP, de 800 para 1200. MP, passou de 300 para 400.
Poder de ataque, passou de 12 para 40. O espírito, passou de 80 para 100. Defesa, de 1 para 2. Agilidade, de 50 para 55. E sorte, de 10 para 20.